Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Espero que sim. Gente, eu sou o Ale do canal Jornada do Empreendedor e hoje vai ser um vídeo para minha carteira de investimentos, o projeto perpétuo e perene rumo ao 100k, beleza, gente? Então acompanhe esse vídeo aí que aqui vão ter informações muito especiais aí para vocês que investem, tá bom, gente? Muito obrigado aí pela sua audiência e compartilhar aqui com vocês. Olha aí, ó. O canal já tem 6.052 inscritos, tá? Diversos vídeos postados. O pessoal falando parabéns pelo vídeo, parabéns, obrigado. Lembrando que agora, meu canal foi monetizado, já tem 3 dias, olha que legal, gente. Foi monetizado ali, mais ou menos no dia 6 ali, tá? Então, gente, meu muito obrigado aí pra vocês, tá? Que acompanham aí, que fazem esse canal ter essa audiência. Espero de coração que vocês gostem aí do conteúdo e que esse conteúdo, por mais que seja maçante, que, né, bastante informação, que ajude vocês aí na jornada de vocês, tá bom, gente? Lembrando que eu mostro o que eu faço, não para que vocês façam igual, mas para que vocês tenham ideias e apliquem aí no seu cotidiano, tá bom, gente? Então, pega seu cafezinho, seu pãozinho na chapa, sua Coca-Cola zero, senta aí e vamos filosofar juntos aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui qual foi o raciocínio, o porquê que eu investi nos ativos e tudo que tem aí por trás desses investimentos que eu faço, tá bom, gente? Então vamos lá, sem enrolação, daquele jeito. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui, primeiramente, falar para vocês aqui, ó, o último vídeo que eu fiz foi 13 de abril, né, que eu tinha investido ali em torno ali de uns 10 mil reais, ali 11 mil, ali na Bolsa Brasileira, né, que eu investi nos ativos VEG, PRIO, Vale, Petro, Vibra, Unipar, Klabin, Banco do Brasil e Sanepar, tá bom? Então, a gente vai partir daí. Depois desse aporte, que também foi no mesmo mês de abril, eu investi aqui, ó, em outros ativos. Como eu sempre falo para vocês, eu tenho rendas ativas e rendas extras, né? Então, acabou vindo um valor da minha renda ativa que eu não contava e eu acabei revertendo ele em aporte, tá? Então, o primeiro foi esse daqui, que foi quase 11 mil, né? De 10 a 11 mil por aí. É porque não é um valor exato, né? E o segundo, que foi no final de abril, que eu não fiz o vídeo, né? Que eu vou fazer agora, que é esse daqui, ó. Aproximadamente 22.842. Esse aporte, gente, eu dividi ele para poder rebalancear minha carteira, tá? Então, eu investi uma parte em FIIs, né? Aproximadamente 6.142 e um total no exterior que foi de 3.340 dólares, tá? 3.040 dólares. 3.340 dólares, tá bom, gente? Então, só no mês de abril foi um total aí injetado de mais ou menos aproximadamente 33.842. Só no mês de abril, tá? Lembrando que eu tô fazendo esse vídeo aqui agora em maio, beleza, gente? Então, vamos lá. O que eu quero explicar para vocês desses aportes? Vamos voltar dois vídeos atrás, ó, no episódio 13, que esse é o 15, ó, terras raras, certo, gente? Quem não assistiu esse vídeo, vou resumir para vocês. Nesse vídeo, gente, eu falo para vocês a importância que o Brasil está tendo no cenário global, tá? Que o Brasil é o segundo país no mundo, que o primeiro é a China, o segundo país no mundo que tem mais minerais que são utilizados para produção de diversas coisas. Gente, a expansão que está existindo hoje de carros elétricos, componentes eletrônicos, mais e mais tecnologia em celulares, certo, gente? Tudo isso passa por terras raras. Pesquisem sobre isso. Eu fiz um vídeo aqui, eu explico um pouco melhor, né? Não vou explicar agora, porque senão o vídeo vai explodir aí de tempo, né? Então, já fiz o vídeo falando sobre isso. E o Brasil, nesse exato momento, ele está no centro da... Como que eu posso te dizer? Todo mundo tá namorando o Brasil. O Brasil é a bola da vez de novo. Porque lá atrás, lá na época do boom dos commodities, né? Que tinha a época que a Dilma foi eleita, né? No primeiro e no segundo mandato dela. O Brasil deu um boom. O Brasil era o queridinho do mundo. Por quê? A gente tem água, a gente tinha as fazendas do mundo, a gente tinha o petróleo. Então a gente era um país completo, como sempre fomos. Certo? E agora... Os tempos passaram, né? Aconteceu tudo que vocês já sabem aí no Brasil, os escândalos e tudo mais. E agora, nós, de novo, voltamos para o centro da discussão global. Todo mundo agora quer ser amigo do Brasil. Por quê? Nós temos a segunda maior reserva de minérios do mundo, de terras raras, que são diversos elementos, né? Se vocês derem uma pesquisada aí mais rápida aí no Google, no Gemini, no GPT, vocês vão saber essa informação. São diversos minérios que existem nas terras brasileiras, no país Brasil, né, do norte ao nordeste, que o mundo precisa. Um exemplo, para fazer um carro igual os carros elétricos que estão explodindo aí, que vocês estão vendo, como BYD e outras marcas, precisa de uma quantidade enorme de terras raras para poder fazer isso, certo, gente? Outra coisa, as IAs. Todos os dias você vai ver
falando na internet, ah, IA agora, o ChatGPT agora é o 5.1, o Gemini evoluiu, agora é o Pro Ultra, aí depois, enfim, todo mundo está vendo essa corrida pela melhor IA, por mais poder de computação, por mais poder de raciocínio das IAs. Só que isso também entra no quanto de terras raras as empresas conseguem extrair do solo e converter isso em chips, em nanochips, em componentes eletrônicos, gente. Nunca foi na história tão necessário os metais até básicos como cobre, prata e ouro. E todos aqueles outros elementos da tabela periódica, que a gente às vezes não sabe nem igual aqui, ó, que está no vídeo, que eu explico mais ou menos, que a gente nem sabe o nome direito, mas são necessários para fazer toda essa nova tecnologia, certo, gente? Então, o raciocínio que está por trás dos meus aportes, dos meus investimentos, é o quê? Inteligência artificial, né? Data centers, minérios, mas não investir nos minérios em si. Tipo, investir no ouro, na prata e no cobre. Não, investir nas empresas que fazem a extração desses minérios e revertem essa extração e venda como lucros. Ou seja, essas empresas, se vocês pesquisarem, que eu já fiz também quando eu fiz o aporte aqui nesse vídeo 13, eu falei o porquê. Ao longo do tempo, os ativos, ouro, prata e cobre, eles sobem e descem de valor. Porém, as empresas extratoras, elas produzem lucro, certo? E esses lucros são revertidos em dividendos aos investidores e os investidores ganham também com a valorização da empresa, ou seja, você ganha duas vezes, certo? No lucro da empresa e na valorização, se subir ou se descer do minério, certo, gente? Então, a minha filosofia de aporte é o quê? Terras raras, ou seja, mineradoras de terras raras, data centers, inteligência artificial, né, empresas de inteligência artificial e galpões logísticos e torres de transmissão de dados, tá? Gente, essa é a filosofia por trás dos meus investimentos, tá? Essa é a filosofia por trás dos meus investimentos. Então, como no Brasil a gente não tem empresas, né, não tem várias opções de empresas que lidam direto com isso, por isso que a minha carteira é Brasil e Estados Unidos, tá? Então, aqui, por exemplo, se for falar de minério, a gente tem a Vale, ponto final. Petróleo, a gente tem a Prio, tem a Petrobras, certo? Então, assim, o mercado brasileiro, ele é isso aqui perto do mercado americano, que é isso aqui, gigantesco, certo, gente? Então, devido a isso que eu estou fazendo toda essa diversificação na minha carteira, certo, gente? Então, ó, mostrando aqui para vocês, ó, esse aporte de rebalanceamento que foi feito no final de abril, que foi aqui, ó, em torno de 22 mil, eu peguei aqui no mercado brasileiro, eu aumentei minha exposição em FIIs para ter um dividendo recorrente. Esse aporte que eu fiz com o que eu já tinha, vai ter aí mais ou menos uns 100, pelo que eu calculo, uns 100 reais de dividendos mensais. Só em FIIs, certo, gente? Então, esses dividendos mensais aí de 100 reais em FIIs, eu vou também reverter para investimentos na carteira do canal, tá bom? Então, eu peguei o fundo de shopping, HLG Logística, Fiagro de papel, né? Um fundo imobiliário focado em receber dívidas de financiamento do agro, tá? E o MXRF11, que é o maior fundo de papel aí do Brasil, que qualquer pessoa pode investir e ter um retorno aí bem bacana, né? Que é baseado também em papel, em juros, na taxa de juros Selic. Aí a gente vem para o mercado internacional, né? Onde aqui eu faço o aporte em dólar, né? 3.340 dólares. Como eu falei para vocês, inteligência artificial, um ETF que é baseado em empresas de inteligência artificial, tá? O VUL, que é o S&P 500, né? E o Nasdaq, né? Que são as maiores empresas americanas. O S&P 500 são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, beleza? É um ETF. E o Nasdaq, que são as principais empresas de tecnologia dos Estados Unidos, ou seja, um ETF que investe em várias empresas, certo? Aqui eu tô dentro desse ETF, tem, vamos supor, Nvidia, Facebook, Google, enfim, todas as empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tá bom, gente? Então aqui eu tô bem diversificado. Dos REITs. REITs são pagadores, é a mesma coisa dos FIIs, só que lá nos Estados Unidos são pagadores de dividendos, alguns são recorrentes mensais, outros são de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, enfim, cada um tem o seu método de distribuir dividendos, tá? Mas aqui eu tô, ó, em o varejo, que é o Realty Income, que é em varejo, tá? São diversas empresas de varejo que vendem, né, produtos nos Estados Unidos. A PLD, que é de galpões logísticos, de transportes, certo? A DLR, de data centers de infraestrutura de IA, ou seja, aqueles mega data centers que são necessários para fazer as IAs funcionar, como Gemini, GPT, enfim. Data centers, gente, estão crescendo exponencialmente.
E hoje, se juntasse todas as terras raras que existem aí já extraídas, não dão conta de montar toda a demanda que existe de data centers para poder rodar toda a tecnologia de IA, certo, gente? Então, por isso que eu tenho certeza que essas empresas, esses REITs aqui de DLR, de data centers, vão aumentar exponencialmente, tá? E o AMT, que é a American Transmission Towers, que já está nos Estados Unidos há muitos anos, que é uma empresa somente de transmissão, tá? Então, novamente, data centers precisam do quê? Empresas de transmissão para poder transmitir os dados, né? Vamos supor, o data center está aqui, como que ele vai transferir para outro lado? Então, precisa de torres de transferência, né? Tanto de energia quanto de dados. Então, por isso que eu escolhi a AMT aí também, tá bom? Que vai acompanhar toda essa infraestrutura, que vai investir mais e mais nessa infraestrutura de distribuição de dados, tá bom, gente? É como se fosse a Taesa aqui, só que a Taesa aqui é mínima, tá? A Taesa é mais focada em energia. Enfim, vamos lá. Aqui não, desculpa, a AMT, ela transmite mais questão de sinais, internet, enfim, ela tem uma gama de formas de trabalho aí de transmissão, beleza? Só para resumir. Aí vem as stocks, como eu falei para vocês. A Algo, que é uma empresa de mineração focada em ouro, né, que tem em diversos lugares do mundo, certo, gente? Não só nos Estados Unidos, como no Canadá e em outros países também. A FCX, que é focada em extração de cobre, certo, gente? Inclusive, hoje, com essa expansão enorme de necessidade de terras raras, todo o cobre minerado do mundo não é suficiente para a expansão que ainda virá de inteligência artificial, de tudo que é necessário para eletrônicos para poder suprir o mercado, certo, gente? A SCOO, Sulfur Copper, também ela é uma empresa de mineração de cobre, também tem diversas bacias aí de extração. E a Coast Co, que é uma empresa de varejo gigantesca nos Estados Unidos, que também está crescendo de uma forma exponencial. E eu deixo essa estoque só para poder variar um pouquinho ali na minha carteira, né? Para não ficar 100% ali investido em uma coisa só, tá bom, gente? Então, ó, vou mostrar aqui minha carteira de forma... Olha só, a carteira tá tendo R$ 433 de lucro, né? Só que eu não tô esperando nenhum lucro disso, tá? Mas ela tá começando a crescer. Vamos lá, em ações eu tenho 18 ativos, tá? Como eu falei para vocês, ó, minhas maiores posições. Prio, Vale, VEG, Petro, Vibra, Unipar, Klabin, Banco do Brasil e Sanepar, certo? Aí vem os FIIs. Os FIIs é como eu falei para vocês, eu rebalanceei, né? Ó, aumentei o valor, ó, tá bem distribuído, ó. Tá 2.701, 2.608, 2.600, 2.600, tá bem distribuidinho ali. É que tem alguns que valorizaram, né? Por exemplo, o KNCA valorizou 3%, o HLG caiu 1.61, o MXRF11 subiu e o XPMOL também subiu, tá bom, gente? Então, tá tendo uma rentabilidadezinha aí nos meus FIIs. Aí vem para as stocks. Eu tenho 7 ativos em stocks, que é como eu falei para vocês. A Algo, que é a que eu mais estou apostando, a FCX, a SCCO, né, Sulfur Copper Company, a Coast Co, que está tendo uma valorização bem interessante, a United Health, que eu fiz o aporte, porém eu parei, só que é a maior empresa do ramo hospitalar de saúde dos Estados Unidos, né, não vou abrir agora, a Visa, que eu deixei parado, que eu acredito que no momento eu não vou estar investindo, e o McDonald's, que nem eu sei o porquê está na minha carteira isso aqui, que eu acho que eu vou tirar, ou deixa aí parado. Lembrando que a minha carteira é um organismo vivo, tá? Ela vai mudando. E coisas que não fizerem sentido, eu vou tirar, tá bom, gente? A DLR, ó, como eu falei pra vocês, ó, ela tá com uma rentabilidade de 29% na minha carteira. Só no último pregão subiu 5,22, tá? Ó, a Realty Income, né, como eu falei pra vocês, também tá subindo, tá tendo uma valorização interessante. A PLD, né, que é de logística, ó, e como o setor de logística tá valorizando, né, gente? E a AMT, né, a AMT Towers Transmissions, né? Tá caindo um pouquinho, mas como é uma empresa muito sólida, ela vai subir um pouquinho, vai cair um pouquinho, mas vai ficar em torno disso aí, né? Nem me preocupo muito aí com esse REIT. E os ETFs internacionais, ó, todos estão subindo. Ó, o de inteligência artificial, que é o que eu mais estou apostando, olha só, já tá subindo 19%, tá? Só no último pregão aí teve 17% aí de valorização. Ó, eu tô com o preço em 53, ele tá em 62. Tá vendo, gente? Tá valorizando. Tá surtindo efeito. Nasdaq, que tá aí, ó, também, ó, 643 tá 711, ó. Tem 11% aí de rentabilidade acumulada. E S&P 500, que são as 500 maiores empresas do mundo, que é o VU, né? Lembrando que todos esses ativos aqui, eles pagam um pequeno dividendo aí, tá? E esse último aqui era para eu ter 2 ativos. Aqui tá errado, mas eu fiz a conversão, tá? Eu vendi todo o meu Ethereum e aportei em Bitcoin, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. Esse é um ativo que eu não vou estar aportando mais, tá? Mas eu não vou explicar para vocês aqui agora, porque senão vai estourar aí o vídeo, né? Vai estourar o tempo do vídeo, vai ficar muito maçante. Então, gente, que eu queria falar para vocês? Visão de futuro, gente. É o que eu faço
aqui na minha carteira. Eu coloquei um prazo de 5 a 10 anos para poder chegar aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Coloquei um prazo de 5 a 10 anos para chegar em 100k. Só que eu já cheguei em 57. Então eu já estou na metade do caminho ali, vamos dizer, já estou em 50%. Como que eu me organizo para o aporte? Aí a gente volta lá naquele vídeo que eu fiz para vocês falando como que funciona a minha filosofia de vida. Eu tenho rendas ativas e eu tenho gastos mensais, certo? Tenho minha reserva de emergência e, na minha filosofia, quando o valor que eu ganho da minha renda ativa é maior que meu gasto mensal, vai para minha reserva. Se minha reserva está cheia, então entra para minhas rendas passivas, que são os investimentos, tá, gente? Então, tem esse vídeo aí também no canal, ó, a roda já foi inventada, né? Que é o vídeo aí que eu quero também tá evoluindo aí nessa playlist e passando para vocês, tá bom? Então, funciona dessa maneira. Vamos supor, eu tenho um gasto, vamos lá, de 8 a 10 mil no mês. Paguei minhas dívidas, paguei meu aluguel, minha conta de luz, meu gás, minha internet, paguei meu cartão de crédito. Zero dívidas? Sim. Então, o que passar disso, eu vou investir, tá? É essa a minha filosofia de investimento. Por isso que eu tive esse mega aporte em abril. Por quê? Eu já tinha pagado todas as minhas contas e alguns clientes meus aí das minhas rendas ativas acabaram me pagando, juntei com a minha renda extra, juntei com os valores que eu ganhei e aportei, certo? Então, gente, renda ativa mais renda extra, se você juntar isso, você consegue sim tá fazendo investimentos. É como eu sempre falo para vocês, tem uma renda ativa, tem uma renda extra, você joga para sua caixinha de gastos mensais, certo? Jogou para sua, aqui, eu vou mostrar aqui que é melhor. Renda ativa mais renda extra, você joga para sua reserva aqui, ó, reserva de emergência. Colocou na sua reserva de emergência, o que é uma reserva de emergência, gente? É simples, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, vou colocar na minha carteira a total, né? Que é onde tem também a minha reserva de emergência. Olha lá, ó. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, renda fixa. Tá vendo essa renda fixa? Ó, aqui foi aportado 50 mil de início, ó. Já rendeu 3.143 e nós estamos no mês 5, tá? Então, a outra parte tá em Tesouro Direto 2040, que também tá valorizando. Entendeu, gente? Então, só aqui a gente já tem um lucro de R$3.400 aí aproximadamente, tá? Então, é o que eu sempre falo para vocês, gente. Vamos lá. Se você, hoje, deixar lá seus 100 mil mais 14,50 agora que tá a Selic, né? Se você deixar lá rendendo por um ano, você vai ter R$14.500 no final de um ano, de 365 dias, certo, gente? Então, esses 14.500 que tá lá na sua reserva de emergência, pode acabar te ajudando, às vezes a pagar um IPVA, a pagar alguma coisa aí que você paga anual, entendeu? Então, gente, é o que eu falo, o primeiro passo sempre é a reserva de emergência. Fez a sua reserva de emergência, aí você pula para sua renda variável, né? Que aí a renda variável vai acabar também te gerando dividendos e você pode usar esses dividendos para criar uma bola de neve e sair reinvestindo. Eu mesmo, dessa minha carteira, eu recebi alguns dividendos, mas são muito poucos, né? Porque a carteira está começando. Então, esses dividendos eu vou pegar todos eles e reinvestir. Assim como pegar toda a renda extra das minhas impressões 3D, né? Que vocês acompanham aí, e também investir, certo? E o valor excedente, né? Que pagar minhas dívidas das minhas rendas ativas, também investir. Então, vocês percebem que quando você tem uma renda, ou quando você tem um investimento, o dinheiro também se torna uma renda. Então, o dinheiro trabalha por si só, a sua renda extra também trabalha, e a sua renda ativa, que é a sua ocupação principal, também. Então, você tem a capacidade de 3 vezes de aporte. Então, você vai aumentando isso exponencialmente, certo? Mas, também é necessário você ter o que por trás? Uma filosofia de investimento. Não adianta você, né, só sair investindo. Vamos supor, vou comprar Oi BR porque tá caindo. Vou comprar Cogna. Não, você tem que investir em empresas que tenham embasamento, né? E não sair investindo em tudo. Vamos supor, apareceu uma nova criptomoeda que vai valorizar 1000%. Será? Muitas das vezes não. Às vezes a moeda dá um pump, depois um dump e acabou a moeda, morreu, né? Então, gente, é por isso que eu falo para vocês, o mais importante não é estar lá no mar, é saber para onde navegar, é ter um mapa, é ter uma bússola, é ter uma intenção da onde você quer chegar, né? Por isso que esse projeto aqui, que eu gravo aqui para vocês da minha playlist, também serve para mim como norte para onde eu estou seguindo, para onde eu quero chegar. Entendeu, gente? Então, é uma troca mútua. Eu explico para vocês o porquê eu estou fazendo e faço e, como vocês estão vendo, está tendo retorno, está tendo resultado. Certo, gente? Lembrando que não estou falando para ninguém investir, eu estou aqui somente compartilhando o que eu faço, a minha filosofia. Lembrando que cada um tem a sua, né? Mas eu compartilho a minha para que provoque em você a vontade também de não fazer igual, mas de procurar informações, conhecimento,
falar, ah, eu acho que aquilo ali não tá certo, peraí, eu vou mudar aquele plano e vou fazer do meu jeito. Ninguém briga, certo, gente? Cada um tem a sua filosofia de investimento. Eu estou seguindo a minha, né? E compartilho com vocês para poder despertar em vocês também essa vontade, esse desejo e esse resultado, certo, gente? Então, é isso, gente. Esse era o vídeo aí que eu tinha que ter feito, que eu não fiz em abril. Eu tô conseguindo fazer agora em maio. E é, é essa filosofia que eu queria compartilhar aí com vocês, tá bom, gente? Então, muito obrigado a você que ficou aí até o final, tá bom, gente? Peço a força de vocês aí, quem puder dar o seu like, dar o seu hypar, também, se não gostou, puder dar o seu dislike, isso também ajuda a engajar o vídeo. Se gostou, se não gostou, manda seu like, seu dislike, comenta, compartilha. E muito obrigado aí novamente pela sua audiência. E eu espero que essas informações estejam sendo úteis para vocês, né, que estão acompanhando aí essa jornada, tá bom, gente? Então, muito obrigado pela audiência, pelo engajamento e tamo junto, gente. Logo, logo apareço aí falando para vocês referente a outros aportes aqui nessa playlist, tá bom? Tamo junto, gente. Um abraço. Tchau.